Boa noite para quem está vendo a gravação. A gente vai começar a leitura hoje no 21, que a gente leu até o 20. Porém, nós colocamos lá o resumo no grupo já de todos os 26 passos, se eu não me engano. Então, a gente vai começar agora no 21. A unidade por trás da diversidade. A consciência de unidade é um estado de iluminação em que perfuramos a máscara de ilusão que cria fragmentação e a separação. Por trás da aparência de separação, existe um campo unificado de plenitude, onde a cena e o observador são uma só coisa. Vivenciamos a unidade de consciência quando estamos apaixonados, quando entramos em contato com a natureza, admirando as estrelas ou caminhando na praia, ou ouvindo música, dançando, lendo poesia, orando e experimentando o silêncio da meditação. Na unidade de consciência, nós esqueiramos pela barreira do tempo para entrarmos no parque de diversões da eternidade. Quantas vezes já dissemos algo como: a paisagem era incrível, quase perdi o fôlego diante da beleza das montanhas. Foi como se o tempo tivesse parado. Nesse momento, você e as montanhas tornaram-se um só. Em um nível muito profundo de percepção, sabemos que eu, você, as montanhas e tudo mais somos o mesmo ser em diferentes roupagens. Isto é o estado de amor. Não de amor como sentimento, mas como de verdade máxima no seio de toda a criação. Valores. Sem valores existe confusão e caos. Quando os valores se quando os valores se desintegram, tudo se desintegra. A saúde desaparece, a pobreza supera a prosperidade, sociedades e civilizações desmoronam. Quando prestamos atenção nos valores que a sociedade sempre considerou sagrados: verdade, integridade, honestidade, amor, fé, devoção e beleza, a ordem emerge do caos e o campo de pura potencialidade em nosso interior torna-se todo-poderoso, capaz de criar qualquer coisa que deseje. Passo 23. Riqueza sem preocupação. A consciência de riqueza implica a ausência de preocupação com o dinheiro. A pessoa realmente rica jamais teme perder sua riqueza, porque sabem que no lugar de onde ela veio existe uma fonte inesgotável de dinheiro. Certa vez, quando conversávamos sobre um projeto sobre a paz mundial, como o mestre Mahesh, e hoje alguém lhe perguntou: e de onde virá todo esse dinheiro? Ao que ele respondeu sem hesitação: de onde quer que ele esteja neste momento. Aqui, né, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quem nasce, né, com a prosperidade, com a riqueza, quem tem muito dinheiro, ela sabe que ela sempre vai conseguir mais, né? Ela não tem insegurança. E é isso, né, a riqueza sem preocupação. Por que que quanto mais escasso, mais difícil é de fazer dinheiro? Justamente por causa da preocupação. A preocupação é que nos limita, né? E é difícil sair disso, né? Principalmente se a pessoa está preocupada. 24. A gratidão. Lembre-se sempre de externar seu sincero apreço e gratidão a todos o que o ajudam. Tenha em mente, contudo, que este apreço não deve jamais ser fingido. A expressão da gratidão é uma força poderosa que gera muito mais do que já recebemos. Vigor juvenil. Vivenciamos a saúde quando nos identificamos com o que vem do eu interior. Quando nos identificamos com coisas, sejam situações, circunstâncias, pessoas ou objetos, estamos entregando parte de nossa energia a elas. O resultado é a falta de energia e de vitalidade. Quando nós identificamos com o eu interior, mantemos toda a nossa energia e nos sentimos dispostos, fortes e cheios de vigor juvenil. Gosto pela vida. Devemos ter, esse é o 26, o último, dos pontos que ele coloca aqui, né? Gosto pela vida. Devemos ter gosto pela vida, o que significa apreciar toda sua exuberância e saber que existe uma única vida sob incontáveis formas. Conhecer essa vida significa saber que o poder está no momento presente, que eu sou ela, que você é ela,
que tudo isso é ela, e ela é tudo que existe. Rabindranath Tagore, os nomes é uma beleza, né, para a gente pronunciar. O poeta indiano disse: O mesmo rio que corre pelo mundo corre constantemente pelas minhas veias e baila ao som de sua própria música. É, é a mesma vida que grita de alegria, perfurando a terra com incontáveis lâminas de selva e explode em agitadas ondas e flores. Ele chamou isso o palpitar das eras, dançando em meu sangue nesse exato momento. Ter o gosto pela vida é entrar em contato com essa dança, é enfrentar o que vem pela frente com Deus, despreocupação e liberdade. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades que existem em cada instante. Nele encontramos liberdade. Vamos além dos condicionamentos do passado e muito além da prisão do espaço e do tempo. Como disse Dom Juan a Carlos Castaneda, não importa qual seja nosso destino específico, desde que enfrentemos com o máximo de abandono. Isso é desprendimento, isto é alegria, isto é liberdade, gosto pela vida. Bem, aí foram eles. 26 passos para conquistarmos riqueza ilimitada. 26 passos para a prosperidade. Repito que você não precisa cultivar racionalmente essas atitudes e atributos. Basta ter consciência delas. Leia-os diariamente ou faça uma gravação em fita e ouça-os, e você verá sua vida mudar e tornar-se uma manifestação de prosperidade, abundância, infinidade e imortalidade. Crie toda a riqueza que seu coração desejar. Realize todos os desejos materiais e imateriais que você possa ter. Crie a riqueza e gaste-a com prodigalidade. Depois, reparta-a com os outros. Dê riqueza a seus filhos, familiares, parentes, amigos, à sociedade e ao mundo. Lembre-se de que a riqueza pertence ao universo e não a nós. Nós pertencemos a ela. Somos filhos privilegiados do universo e ele escolheu repartir sua fartura conosco. Basta dirigirmos nossa atenção para a prosperidade e ela será nossa. Disse um grande sábio indiano: Você está onde sua atenção leva. De fato, você é sua atenção. Se ela se divide, você se divide. Quando sua atenção está no passado, você está no passado. Mas quando sua atenção está no momento presente, você está na presença de Deus. E Deus está presente em você. Portanto, tenha consciência apenas do momento presente, do que você está fazendo agora. Deus está em todos os lugares e para sentir sua presença, você só precisa abraçá-lo conscientemente com sua atenção. Olha que parte, né? Que incrível. E eu venho pensando muito sobre isso, né? Sobre essa presença, essa dificuldade que nós temos de estar no presente. A nossa ansiedade, ela sempre nos coloca lá no futuro, né? A gente está querendo algo, buscando algo, e a gente acaba saindo do presente e indo para o futuro. Ou então a pessoa está ali deprimido com alguma coisa que aconteceu lá no passado. E estar presente é o presente. E é difícil a gente estar presente, porque a gente está sempre com essa agonia humana, né, que nós carregamos. E aqui ele fala: Deus está em todos os lugares. Se nós estivermos presentes, a gente está abraçando a Deus. Olha que bonito, né? E isso hoje de manhã tirei um tempinho para fazer eu falei, eu estou me organizando para a primeira parte do meu dia, né, ser tirado para Deus, assim, fazer alguma coisa, um hino, uma oração, me conectar com o sagrado, assim, né, trabalhar o meu lado espiritual. E aí hoje de manhã eu fui e entrei aqui no meu escritório, coloquei o hino e comecei a ouvir o hino, chorei, cantei, orei, assim, e aquilo ali me trouxe um alívio no meu coração, assim, de como eu sou amada por Deus, né? Como Deus me ama, como a minha vida é um presente, né, de Deus. E eu tenho buscado isso, sabe? Estar presente, estar conectada com Deus, com o que Deus quer para mim, com a vida. E é um desafio, assim, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Porque se a gente distrair, a gente já acorda pegando o celular, já responder mensagem, já resolvendo problema, e você acaba
nem olhando para o qual o presente de estar vivo hoje, né? De ter acordado vivo hoje, de ter os filhos que a gente tem e entre tantas outras coisas que cada um tem. Então, assim, nossa, essa primeira parte aqui foi muito bonita assim para mim. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, a gente pode falar. Eu achei interessante a parte ali do livro. Mas quando sua atenção está no momento presente, você está na presença de Deus. E Deus está presente em você. O que que isso quer dizer para mim, né? Que quando você está presente, Deus está com você. No passado, Deus esteve com você. No futuro, Deus vai estar. Mas aonde ele está presente é no presente. Ele está presente no presente. No futuro ele vai estar e no passado ele já teve. Mas o acesso a Deus é só no presente. Olha só que bonito, né? A observação. E quanto a gente perde por não estar no presente, né? Nós perdemos esse abraço generoso de Deus que está aqui à disposição e a gente está lá buscando ou revivendo, mas a gente podia estar sentindo, né? O presente. Nossa, muito gostoso. Tu quer ler essa parte aí, Bruno? Posso ler? Não, não vai dar interferência aí? Não, não. Segunda parte. A consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades. Deixe as águas se assentarem, você verá as estrelas e a luz espelhadas no seu ser. Rumi, deve ser quem falou essa frase, né? Capítulo 3. A magia da atenção. Até agora falei sobre os passos que conduzem à futura, à fartura num sentido materialista, mas a riqueza material ou dinheiro é apenas um dos meios que contribuem para a realização dos nossos desejos. Quem possui riqueza ou fartura pode facilmente realizar seus desejos, quer eles pertençam ao reino material ou estejam relacionados às necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. A atenção de uma pessoa realmente rica jamais está focalizada apenas no dinheiro que ela possui. Se você tem milhões no banco, mas passa o tempo todo preocupado com eles, pensando em aumentá-los, na possibilidade de que não sejam suficientes ou de perdê-los, você é pobre. Não importa a quantia de dinheiro que possui. Como disse Oscar Wilde, existe apenas uma classe social que pensa mais em dinheiro do que os ricos. São os pobres. De fato, os pobres não conseguem pensar em mais nada. Possuir a verdadeira riqueza ou fartura é viver totalmente despreocupado com tudo o que existe na vida, inclusive dinheiro. Portanto, a consciência da riqueza é a certeza de que existe um manancial inesgotável de fartura. E, como vimos anteriormente, a fonte de toda a realidade material é o absoluto, o campo único onde se encontram todas as possibilidades. Não podemos reconhecer esse campo somente pensando nele, porque, por definição, ele transcende o pensamento, mas nada nos impede de vivenciarmos a sua experiência, a sua existência, indo muito além dos pensamentos, chegando a ponto de conhecê-lo, tão intimamente como conhecemos nossa própria natureza. É o que fazemos na prática da meditação. Quando transcendemos, indo além dos pensamentos, adquirimos o conhecimento diretamente, sem a intervenção das palavras, que só nos servem para nos distrair. Esse é mais um dos valiosos frutos da meditação. A principal vantagem de alternar a prática de meditação com a atividade física é que quanto mais mergulhamos no campo do ser puro, na percepção pura, na consciência pura, mi- mias, é isso? Mias nossas atividades, deve ser mais nossas atividades, vão absorvendo suas qualidades. O conhecimento racional das qualidades do campo do ser puro, infinito, ilimitado, abundante, farto, imortal, ajuda-nos a focalizar melhor nossa atenção nelas, o que só pode nos trazer benefício, porque, em última instância, o que vivenciamos é resultado da qualidade da nossa atenção. Nesse capítulo, eu gostaria de explicar com mais detalhes o que é o campo quântico. Os físicos dizem que quando nos aprofundamos no estudo dos átomos, indo além das partículas atômicas que os constituem,
entramos na nuvem de partículas subatômicas, que, por sua vez, constituem essas partículas atômicas, descobrimos que elas são tão pequenas que não podem ser vistas nem medidas. Não existem e nunca existirão instrumentos capazes de medir essas partículas subatômicas, que recebem nomes engraçados, como quarks, bósons, leptons e outros. De fato, elas são tão incrivelmente minúsculas que só podemos pensar nelas. Mas você pode perguntar: se não conseguimos vê-las nem medi-las, como sabemos que existem? A resposta é: sabemos que elas existem pelos rastros luminosos, resultantes de sua passagem, que podem ser vistos e até fotografados com instrumentos sofisticados ou aceleradores de partículas. E é claro, se alguma coisa deixa rastro, essas coisas existem. Mas há algo interessante ainda sobre essas partículas. Elas só, elas só passam a existir quando queremos observá-las. Desta forma, se estivermos diante de um campo quântico, cada vez que olhar, cada vez que olhamos para ele, essas partículas lampejam para a existência. Cada vez que desviamos a atenção delas, elas desaparecem no vazio. São como pequeninas luzes que acendem e apagam num quarto às escuras. Na escuridão do espaço infinito e ilimitado, as partículas passam a existir em consequência do simples ato de prestar atenção no campo. Enquanto não lhe damos atenção, elas são apenas uma probabilidade do campo de todas as possibilidades. Cada partícula subatômica é ao mesmo tempo uma onda, e é como uma onda que ela fica no campo até o momento da observação. O tamanho de onda é medido pela sua amplitude, que é metade do intervalo completo de qualquer vibração. Uma onda é difusa, não se restringe a uma determinada localização no espaço e no tempo. Por isso, a onda que é partícula subatômica é chamada de uma amplitude de probabilidade e define a probabilidade estatística de se encontrar uma partícula em determinado local na hora da observação, ou seja, no momento da atenção. É a atenção cap- a atenção que capta essa onda, essa amplitude de probabilidade e a traz para a existência material. Dessa forma, uma partícula subatômica é literalmente criada por você ou por mim, através do ato da observação. Antes de a partícula ser observada, ela era apenas uma probabilidade matemática, uma probabilidade estatística. Esse estudo, ele é bem controverso, podemos dizer assim, né? Porque apesar de muitas palavras difíceis aqui, que às vezes fica complexo de entender, eu e a Joelma, a gente já se debruçou sobre esse assunto algumas vezes, e é um fato bem complexo de explicar, mas nada mais é do que tem uma partícula que ela só consegue ser observada se eu tiver a intenção de observar ela. Se eu não tenho a intenção de observar ela, é como se ela não existisse. Então, isso trazendo para o mundo físico mais amplo, né, que a gente fala, todo pensamento que a gente tem, a gente consegue materializar ele. No caso dessa partícula, essa partícula é tão pequena, que ela forma um átomo, que também é bem pequeno. E esse átomo forma as coisas físicas. Então, se eu tenho a intenção de olhar uma partícula tão pequena a ponto de ela se trazer presente, eu consigo materializar outras coisas. É claro que a nossa intenção para criar coisas no mundo físico, ela precisa ser mais treinada, podemos dizer assim, né? Porque normalmente e naturalmente a gente tem muitas crenças que limitam a gente de materializar as coisas. Então, isso se torna mais difícil conforme a nossa crença, porque a nossa crença significa a não intenção de realizar alguma coisa. Se a gente tem uma crença positiva, a gente tem a intenção de realizar aquela coisa. Se a gente tem uma crença negativa, a gente não tem a intenção de fazer esse tipo de coisa. Então, ali até ele estava falando sobre a diferença do rico e do pobre. No caso, o rico ele tem tanta preocupação, não tem tanta preocupação com o dinheiro que as coisas fluem para ele. Então as coisas vão acontecendo porque ele não tem a preocupação de dinheiro. E a pessoa que é pobre, ela tem muita preocupação com o dinheiro. Então a pessoa que é rica ela é mais tranquila ao levar a vida, porque uma das coisas mais pesadas que a gente tem na vida é eu tenho que fazer dinheiro, tenho que sustentar minha família, tenho que dar comida para meus filhos. Então isso é uma não observação.
E o rico, ele nem precisa observar tanto, porque aquilo é uma realidade tão fácil na vida dele que simplesmente acontece. Deixa eu continuar. Tu quer fazer alguma observação, João? Tá. Aí eu parei em magia da atenção. Antes da observação, onda espalha-se por todo o espaço do tempo. Amplitude de probabilidade. Imaterial não localizada no reino da mente. No momento da observação, partícula, evento no espaço-tempo, localizado no reino da matéria. Note a magia que há nisso. É qualidade de nossa atenção que traz para a existência material uma certa amplitude de probabilidades, que fazia parte do campo infinito. Na verdade, toda criação material nada mais nada é além de do eu interior sendo vivenciado por meio das diferentes qualidades de atenção que ele dá a si próprio. Se nossa atenção é dividida, estamos divididos. Se nossa atenção é plena, estamos plenos. Que foi o exemplo que eu dei ali da pessoa que é rica, né? Ela tem tanta certeza de que o dinheiro vai aparecer para ela, porque sempre apareceu, que ela tem uma atenção plena. E quem tá ali, será que vem? Será que não vem? Será que vem? Ela tá com a atenção dividida. Então é mais difícil para ela materializar as coisas na vida dela, né? Os sábios védicos ensinam: mantenha sua atenção no que existe e veja a plenitude em cada momento. A presença de Deus está em todos os lugares. Você tem apenas de abraçá-la conscientemente com sua atenção. Capítulo 4. O poder do conhecimento. Desejo e espírito. Examinemos agora as qualidades do campo unificado, do eu, do ser puro, que é a fonte de todas as abundâncias e fartura do universo. Afinal, se queremos escolher um modelo, se queremos algo para imitar, porque não escolhemos o campo unificado, a fonte de toda a criação, como nosso modelo? As 25 qualidades seguintes são atribuídas ao campo unificado. A lista foi elaborada vários anos atrás, quando Maharishi Mahesh Yogi, o fundador da meditação transcendental, pediu ao grupo de físicos para descrever o campo unificado. O interessante é que essas também são as qualidades de Brahma, o manancial de toda a criação, como ensinam os Vedas, livros sagrados na Índia. Se pudéssemos pensar numa pessoa que encarnasse os pensamentos de Deus, estas seriam as características psicológicas, essas seriam as características psicológicas. E o que poderia ser melhor como modelo que a mente de Deus? O campo unificado, o campo de todas as probabilidades, disse Einstein, quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes, portanto, examinaremos as qualidades do campo unificado. Potencial total das leis naturais. Isso significa que as leis naturais, que são estruturadas, que criam a infinita diversidade da criação, são encontradas no campo unificado. Atualmente, os cientistas não dizem que existem 4 forças básicas na natureza, a saber, a gravidade, que faz a Terra girar e mantém os planetas em órbita, o eletromagnetismo, que é responsável pela luz, calor, eletricidade e todas as coisas na vida cotidiana, experimentamos como energia. A, in, a interação forte, que mantém unido o núcleo de um átomo, e a interação fraca responsável pela transmutação dos elementos e a decomposição radiativa. Tudo na criação material vem dessas 4 forças. Elas, contudo, não são apenas forças, mas mantêm campo de inteligência. Porque a fonte dessa força, o campo unificado, é um campo de infinita e ilimitada inteligência, sendo, portanto, o potencial total da lei natural. Infinito poder de organização. O campo organiza tudo na criação: o movimento das galáxias e das estrelas, a rotação da Terra, o ciclo de estalões do ano, os ritmos biológicos de nosso corpo, a migração dos pássaros, a volta dos peixes ao local de desova, os ritmos biológicos da natureza, como se encontram nas flores, na vegetação e nos animais. Ele é literalmente um campo com infinito poder de organização e pode fazer um número infinito de coisas ao mesmo tempo.
correlacionando umas às outras. Até mesmo o corpo humano é um campo infinito de poder de organização. Existem 6 trilhões de reações acontecendo no nosso organismo a cada segundo, e a cada uma delas está correlacionada a cada reação individual. Cada evento bioquímico sabe que o outro evento bioquímico está acontecendo dentro do corpo. Uma pessoa pode ter pensamentos, tocar piano, cantar, dirigir, digerir alimentos, eliminar toxinas, matar micróbios, acompanhar o movimento das estrelas e fazer um novo bebê. Tudo ao mesmo tempo. E correlacionar cada uma dessas atividades com todas as outras atividades. Portanto, o infinito poder organizador é inerente ao campo. Conhecer intimamente esse campo, conhecê-lo como própria natureza, é encarnar automaticamente seu infinito poder de organização. O que ele diz aqui, basicamente, é que tudo no planeta, quanto dentro do nosso corpo, quanto em micro-organismos, tanto quanto no espaço, nas galáxias, tem um nível de organização. E isso não acontece por um acaso, né? Não é algo que é aleatório. Tudo que tem uma organização tem uma base viva. Tudo que é ali a natureza, o corpo humano, tudo tem uma engrenagem ali que movimenta a vida. Então, isso é uma inteligência divina também, né? E quando ele fala de infinitas probabilidades, ele quer dizer que existem várias formas da gente se conectar a determinados caminhos. Tem infinitas atitudes que a gente pode ter que vai levar a lugares diferentes. E a gente acessa isso ao campo unificado. Se eu conseguir acessar esse campo unificado, que são várias probabilidades ao mesmo tempo, eu consigo gerenciar um caminho para mim andar. Basicamente, ele quer dizer isso, né? Eu parei em infinita correlação. Ela correlaciona tudo com tudo. Perfeita organização. O campo é ordem. Apesar de parecer às vezes caótico na superfície, nele existe a perfeita ordem. Recentemente foram compiladas muitas informações sobre as chamadas teoria do caos, que em poucas palavras significa que, embora na superfície pareça existir caos, na profundidade do caos existe ordem. Digamos que você foi a Nova York e visitou a estação Grand Central. Observando essa cena, como estivesse fora dela, você veria um verdadeiro caos. Pessoas apressadas, indo para todos os lados, numa aparente desordem. Mas, na realidade, cada pessoa estava indo ao destino específico. E, portanto, sob a aparente desordem, havia um estado de ordem. Agora, imagine que no último momento, alguém anunciou uma troca de trens. A composição X, em vez de sair da plataforma 11, vai sair na 12. Agora você veria ainda mais caos. Pessoas mudando subitamente de direção, correndo, vindas de todos os lados. Todavia, existia ordem sobre todo esse movimento caótico, um propósito específico para essa atividade. Como o campo unificado está organizado um número infinito de coisas ao mesmo tempo, nele existe ordem. Na superfície pode parecer muito caótico, até gerar uma aparente atividade caótica e um aparente modo de pensar caótico. Mas existe uma ordem subjacente por trás de tudo. Infinito dinamismo. O campo é dinâmico. Embora seja silencioso, ele possui o dinamismo infinito que pode criar qualquer possibilidade. O campo é fluido, é flexível. A flexibilidade é um aspecto de sua natureza imanifesta. Ele é silencioso. No silêncio está a fonte do dinamismo, assim como no repouso está o assim como o repouso está o potencial da atividade. Quanto mais profundo o silêncio, maior o dinamismo. Eu vou para o passo 7, né? Infinita criatividade. Afinal, o que poderia ser mais criativo do que o fato de manifestar o universo inteiro? Todavia, a manifestação do universo não é nada mais que a manifestação do pensamento a partir do nível do ser. O ser puro, pensamento consigo mesmo, que eu me torne as águas, tornar-se as águas. Pensando consigo mesmo, que eu me torne as galáxias, tornando-se as galáxias. O ser puro, imperturbável, silencioso, eterno, é o estado de bem-aventurança.
Neste estado, um lampejo de pensamento, uma pequenina perturbação e todo o universo se manifesta. O grande poeta Sufi Rumi, certa vez, saímos do nada, girando, espalhando estrelas como poeira. Essa é a mecânica da criação. 8. Puro conhecimento. O puro conhecimento não é conhecimento sobre isso ou aquilo. É o conhecimento sobre tudo que existe na criação material. Ele é a potencialidade, o imensurável potencial de tudo o que foi, é e será. 9. Ilimitado. O campo unificado não é confinado por fronteiras, conceitos ou compromissos cognitivos prematuros. O campo é ilimitado em tempo e espaço. Ele não tem limites no tempo, é eterno. Ele não tem limites no espaço, vai além das fronteiras exteriores do espaço. 10. Perfeito equilíbrio. O campo equilibra tudo que existe na criação. A ecologia da natureza, a fisiologia do corpo humano, o desenvolvimento do feto humano em um bebê. 11. Autossuficiência. O campo unificado requer do exterior, porque tudo está contido em seu interior. Curvando-se para dentro de si mesmo, ele cria incessantemente. 12. Todas as possibilidades. Isso significa todas as possibilidades. Qualquer coisa que você imaginar é muito mais. Portanto, você tem a capacidade de possuir qualquer coisa que surja no domínio da sua imaginação, e mesmo as que atualmente estão fora dos limites da sua imaginação. Quanto mais você conquista, mais sua imaginação vai aumentando. O que é inimaginável hoje poderá tornar-se imaginável amanhã. Entretanto, sempre haverá novos domínios para você explorar. Isso aqui a gente estava até vendo, acho que é um vídeo de uma moça, acho que é Raíssa o nome dela, e ela estava falando sobre isso, né? Tudo que a gente planeja para a nossa vida, nós colocamos no papel, a gente medita sobre aquilo ali de alguma forma, a gente trabalha a nossa percepção daquilo que a gente deseja, a gente sente que a gente já está até vivendo aquilo ali, a gente acaba recebendo mais do que a gente pede. Por, por quê? As infinitas possibilidades, né? Quem comanda tudo isso, né? É Deus, é o eu superior que tem essa conexão com Deus. E Deus sabe melhor, sabe mais o que é bom para nós do que nós mesmos. Além disso, né? Deus está sempre para nos abençoar. Então, ele é um ser ilimitado. Tudo que a gente planeja, a gente recebe mais ainda, né? 13. Infinito silêncio. O infinito silêncio é a mente de Deus. A mente que pode criar qualquer coisa a partir do campo da pura potencialidade. O infinito silêncio contém o infinito dinamismo. Pratique o silêncio e você adquirirá o conhecimento silencioso. No conhecimento silencioso, há um sistema de computação muito mais precioso, muito mais exato e muito mais poderoso do que qualquer coisa que esteja contida pelas fronteiras do pensamento racional. Às vezes a gente quer pensar demais, né? Foi hoje, até eu acho que o Bruno fez alguma coisa, e ele falou, mas como? Eu falei assim, não, Bruno, não pensa como. É só que já é assim, não fica buscando resposta, como que vai ser, deixa as coisas fluírem, né? Harmonizador, que é o 14. O universo é a integração harmoniosa de todos os elementos e forças que criam o equilíbrio e a harmonia. A palavra universo significa, numa tradução literal, canção única. Une um único verso canção. Nessa canção, nessa harmonia, há paz, alegria e bem-aventurança. Evolutivo. Tudo na natureza está evoluindo para um nível de existência mais elevado, mesmo sem tentar ou pensar, apenas por virtude de nossa simples existência. Estamos evoluindo para um nível de percepção mais elevado. Quando nos tornamos conscientes desse fato, evoluímos ainda mais rapidamente. 16. Autorreferência. O campo unificado não precisa se referir a qualquer objeto externo para conhecer a si mesmo. Para isso, basta ele voltar-se para o seu interior. 17. Invencibilidade. O campo é indestrutível.
O fogo não pode queimá-lo, a água não pode molhá-lo, o vento não pode secá-lo, armas não podem fendê-lo. Ele é antigo, não nascido e nunca morre. 18. Imortalidade, portanto, ele é imortal. 19. Imanifesto. Apesar de ele ser a fonte de tudo o que é manifesto na criação, ele em si é imanifesto. 20. Nutriente. O campo unificado nutre a tudo na criação, desde uma árvore até o movimento das estrelas e galáxias, desde a migração dos pássaros até o movimento de nosso sistema imunológico, desde o processo digestivo que acontece em nosso interior até os batimentos de nosso coração. Tudo é nutrido. Integrador. Ele não apenas nutre a totalidade dessas atividades, como integra cada um com todas as outras. Simplicidade. Mesmo assim, sua natureza é pura simplicidade. Nada existe de complicado nela, porque no seu nível mais manifesto, ele não é nada mais que nossa consciência, a forma mais simples de nossa consciência. 23. Purificador. O campo purifica tudo o que entra em contato com ele. Purificar significa devolver ao estado original, prístino, o universo, sendo a expressão de um singular equilíbrio, tem sua fonte na pureza. Portanto, o campo que é a fonte de tudo, purifica tudo o que toca. Liberdade, que é o 24. A liberdade é inerente ao campo unificado, e ao entrarmos em contato com ele, a liberdade vem a nós. É uma liberdade que deriva do conhecimento experimental da verdadeira natureza de cada um. E nossa verdadeira natureza é sermos a testemunha alegre e silenciosa, o espírito imortal que anima toda a manifestação. Viver a experiência de testemunha silenciosa é apenas ser. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de encontrar prazer nas escolhas que fazemos, a cada instante sucessivo do presente, a capacidade de espontaneamente fixarmos nossa atenção nas opções que resultam em alegria para nós e para os outros. 25. Bem-aventurança. A última qualidade do campo unificado e a mais importante é a bem-aventurança. A bem-aventurança não deve ser confundida com felicidade. A felicidade sempre acontece por um motivo. Você fica feliz quando alguém o elogia, quando faz um excelente trabalho, quando ganha muito dinheiro ou tem um relacionamento agradável. Mas quando você é feliz, sem um motivo específico, feliz pelo simples fato de existir, você está em estado de bem-aventurança. Nós vivemos dessa bem-aventurança. Ela é a natureza própria da própria existência. Ela é inerente ao campo. É mais primordial que nosso corpo. Está mais próxima de nós do que nossa mente e nos segue para onde vamos. Esse estado de pura bem-aventurança é a expressão do puro amor. Quando o amor é puro, você se torna a encarnação do amor. Esse amor não é oferecido a ninguém, nem negado a ninguém. Ele simplesmente se irradia de você, como a luz se irradia de uma fogueira. Como incluir em nossa consciência as qualidades do campo unificado? Isso pode ser feito de duas maneiras. Uma é nos mantermos conscientes delas. E, portanto, eu sugiro que você escolha uma qualidade para cada dia do mês e, nesse dia, você dedique sua atenção a ela. Lembre-se, a atenção traz para a existência uma partícula que era a amplitude de possibilidade imersa, num campo de todas as possibilidades. A atenção é o mecanismo que precipita um evento espaço-tempo no campo de todas as possibilidades, assim colocando nossa atenção numa das qualidades do campo. Ela traz a qualidade não apenas para a nossa percepção, mas também em sua expressão material para a nossa vida. Os cientistas mostraram que os eventos mentais se transformam em moléculas. Essas moléculas são literalmente mensageiros do espaço interior. Ao serem descobertas, elas recebem o nome de neuropeptídeos.
porque foram inicialmente encontrados no cérebro. Atualmente, sabe-se que esses neuropeptídeos não estão restritos ao cérebro, mas permitem todas as células, mas permeiam todas as células do corpo. Ter um pensamento não é somente praticar química cerebral, mas também química corporal. Cada pensamento que você tem, cada ideia que surge em sua cabeça, envia uma mensagem química ao núcleo da consciência celular. Portanto, fixar a atenção numa palavra, que é a expressão simbólica de uma ideia, é um verdadeiro passe de mágica. Ele transforma o invisível em visível. Portanto, escolha um tema para cada dia do mês. Como são 25 qualidades, volte à primeira do dia 26 e digamos então que o tema de hoje é liberdade. Durante o dia todo, mantenha sua atenção nessa palavra. Liberdade. Lembre-se, a palavra torna-se matéria. O evento quântico torna-se um neuropeptídeo. Não analise a palavra, não tente defini-la, não procure avaliá-la, não queira interpretá-la. Apenas dedique sua atenção à ideia e ela logo se enraizará em sua consciência, em sua percepção. Isso causará uma transformação positiva em sua consciência, que instantaneamente modificará sua fisiologia. E essa mudança na fisiologia resultará numa mudança em suas experiências de vida. Um segundo modo de desenvolver uma fisiologia que incorpore as qualidades do campo unificado é ter contato direto com ele, o que se faz através da prática da meditação. A meditação permite que a mente vivencie níveis cada vez mais abstratos do processo de pensamento e, em última instância, que transcenda o mais abstrato de todos os níveis de percepção, a consciência transcendental, que é o próprio campo unificado. É o estado de pura percepção, de pura consciência. A meditação sempre foi uma parte importante das tradições espirituais da humanidade. Minhas próprias experiências derivam da prática regular da meditação transcendental. Um grande número de estudos científicos comprova os efeitos benéficos da meditação. A pressão sanguínea diminui, o estresse é aliviado, a taxa de metabolismo basal cai, a insônia, a ansiedade, vários distúrbios psicossomáticos são atenuados e acabam desaparecendo. Além disso, ela favorece a consciência entre as ondas cerebrais, o que contribui para melhorar a atenção, o aprendizado e a memória. Outra vantagem da meditação é que seu efeito perdura em nossas atividades diárias e, com o prosseguimento da prática, elas ficam saturadas, influenciadas pelas qualidades do campo unificado. Isso ocorre porque, quando vivenciamos o conhecimento de alguma coisa, nos tornamos parte dela e começamos a incorporar todas as suas propriedades. Na literatura védica, o campo unificado é chamado de Brahma. E existe uma frase sânscrita que diz: Brahmavit, Brahmaivi e Brahmvat. À medida que alguém vai conhecendo Brahma, ele vai se tornando Brahma. Assim, o ato de transcender torna-se um procedimento muito prático, onde não apenas tomamos conhecimento e compreendemos as qualidades do campo, mas passamos a ter seus valores espelhados em nossa vida, em todas as nossas atividades cotidianas. Nesse pequeno livro, esbocei os passos que levam à consciência de riqueza baseada na real compreensão do funcionamento da natureza. Oscar Wilde, cujas palavras já citei anteriormente, também disse: quando jovem, eu costumava pensar que o dinheiro era a coisa mais importante da minha vida. Agora que sou mais velho, tenho absoluta certeza disso. Naturalmente, o Sr. Wilde estava sendo jocoso, mas se substituirmos a palavra dinheiro por prosperidade, veremos quanta verdade existe nessa afirmação. A prosperidade inclui o dinheiro, mas não é apenas tê-lo em grande quantidade. Ela é a fartura, a abundância, o fluxo, a generosidade do universo, que atende a todos os nossos desejos, porque, como foi dito anteriormente, um desejo já inclui o mecanismo que irá torná-lo realidade. O universo é uma grande máquina de sonhos que os produz e transforma em realidade. E nossos próprios sonhos estão irremediavelmente entrelaçados na tapeçaria de tudo que existe no universo. O mecanismo para a realização dos sonhos está contido primordialmente no poder do conhecimento, chamado Gyan, Shakti, na Índia antiga, e no poder de intenção ou desejo, o Inca Shakti.
Todavia, deve estar essa pronúncia uma beleza. Todavia, o poder do conhecimento e o poder da intenção ou desejo encontram sua força incomensurável e sua plena potencialidade no poder da transcendência. O Atma Shakti, o poder do eu, o poder do Brahma, onde habita o infinito poder organizador do universo. Os Vedas dizem: conheça uma determinada coisa, conhecendo o que pode ser conhecido sobre tudo o mais. Saiba que, no mais profundo do seu ser, nos recessos mais recônditos de seu coração, moram a deusa do conhecimento e a deusa da riqueza. Ame-as e alimente-as, e todos os seus desejos desabrocharão espontaneamente em forma material. Afinal, essas deusas possuem um único desejo: elas querem nascer. Os 26 passos para criar a fortuna. Todas as possibilidades, o absoluto. Sempre o melhor. Desprendimento e caridade. Oferta e procura. Espere o melhor. A semente do sucesso. A manifestação dos desejos. Felicidade para todos. Decisão e intenção. Não julgar. O poder organizador do conhecimento. Amor e fluxo. Motivar os outros. Não a negatividade. Coexistência dos opostos. Um propósito de vida. Questionar. Dar e receber. Circular a riqueza. Transcendência e temporalidade. A unidade por trás da diversidade. Valores. Riqueza sem preocupação. Gratidão, vigor juvenil, gosto pela vida. As 25 qualidades do campo unificado. Total potencial das leis naturais. Infinito poder de organização. Planejamento desperto. Infinita correlação. Perfeita organização. Infinito dinamismo. Infinita criatividade. Puro conhecimento. Ilimitado, perfeito equilíbrio, autossuficiência, todas as possibilidades, infinito silêncio, harmonizador, evolutivo, autorreferência, invencibilidade, imortalidade, imanifesto, nutriente, integrador, simplicidade, purificador, liberdade e bem-aventurança. Então, era sobre o autor. O autor, Deepak Chopra, estudou na Índia e Estados Unidos, onde trabalha como endocrinologista desde 1971, como membro do American College of Psychanalysts, deve ser, presidente da Associação Americana de Medicina Ayurvédica, Maharishi, situada em Lancaster, no estado de Massachusetts. Destaca-se como um dos exponentes da meditação transcendental e está entre os pioneiros que chama de medicina mente-corpo ou psicossomática, mesclando com os conhecimentos da ciência ocidental com a arte de cura. Como apresentado nos textos sagrados da Índia, os Vedas, ele começou a obter excelentes resultados no tratamento de seus pacientes. Tem ministrado palestras e workshops pelos Estados Unidos, Europa, Rússia, Japão e Índia. Entre seus livros anteriores, 5 já foram publicados no Brasil, pela editora Bestseller. Conexão Saúde, o retorno de Rish, a cura quântica, saúde perfeita e vida incondicional. E acabamos o livro. Que rápido, gente. Esse aí a gente leu em 2 encontros, foi muito rápido. Mas eu só vou falar o último ali que eu achei muito interessante. Ele falou para a gente começar a fazer o teste. Pegar uma palavra dessas que ele fala, né? Uma consciência dessas que ele traz, e a gente meditar em cima dessa palavra. Uma só. A gente pode pegar uma palavra por dia ou por semana e a gente focar só naquilo ali. Um exemplo assim, hoje eu vou acordar, né? E vou dizer assim, um exemplo, alegria e pôr todo o meu foco em alegria. E eu, todo momento que a minha cabeça for fugir, eu volto. Não, hoje, alegria, 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 alegria. E perceber se o meu estado emocional não vai alterar e se coisas incríveis não vão começar a acontecer no meu dia para me trazer alegria. Assim como saúde, assim como sorte, assim como
prosperidade, assim como dinheiro, alguma coisa, uma palavra, né? A gente vai, ele falou para a gente ir lá naquela lista que ele passou, e eu vou passar essa segunda lista também lá no grupo. E olhar de todas aquelas dicas que ele deu ali, focar em uma só em uma. E ficar o dia inteiro, toda hora que tu conseguir lembrar, focar naquilo ali, ou escrever num papelzinho, espalhar pela casa e colocar a sua atenção naquilo ali. Só fazer o teste. Faz o teste, porque o que, que ele trouxe com esse livro pra gente, né? A consciência que ele quis trazer é que a nossa mente, ela produz a nossa realidade. E às vezes é difícil a gente compreender isso, assim, cara, como assim? Porque se fosse assim, eu já tinha produzido algo incrível e maravilhoso. Mas como o Bruno falou aquela hora, os nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes, ela nos impede de vivenciar isso. E como que a gente quebra? Reprogramando. E como que a gente reprograma? Repetição, treino. Então a gente começa a treinar. E aí, esse é o treino que ele até indica fazer no livro. Eu também falo para vocês fazerem aqui, quem estiver vendo a gravação, faça o exercício. Pegue uma dos pontos que ele coloca lá para você alcançar a prosperidade e põe foco. Durante um dia inteirinho, durante uma semana inteirinha. Essa semana o meu foco é felicidade. Essa semana o meu foco é amor. Essa semana o meu foco é sorte. Essa semana, o que que é? Onde tu vai pôr a tua energia, o teu foco? E aí, observar as moléculas, né, como ele fala ali, as moléculas se reunindo e materializando isso que já está dentro de você. Porque você vai repetindo, 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 de repente tu começa a ver assim, ué, meu Deus, eu estava até para baixo, agora estou alegre, o que aconteceu? Porque você pôs o foco nisso, sabe? Eu não fazia isso, mas ultimamente, todo dia de manhã, todos os dias eu tenho feito. Eu pego, a primeira coisa que eu faço, eu tenho feito meus rituaizinhos, né? Eu pego uma água e eu falo palavras positivas para essa água, né? Coisas que eu quero alcançar. Eu estou fazendo uma dieta, então eu falo ali, eu sou magra, eu falo para a água, porque eu ponho umas gotinhas de óleos essenciais na minha água e eu falo todo dia, eu estou focado na dieta, eu falo, eu sou magra. Tudo de bom vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Eu sou criativa, eu sou abundante, eu sou próspera. Eu falo para mim assim, é tudo que eu faço dá certo. Eu coloco isso, tudo que eu faço dá certo. Então, eu criei o meu ritual, as minhas palavras, porque eu já até passei no grupo também uma vez o exercício lá do arroz. Quando a pessoa fala as palavras negativas pro arroz e coloca no potinho, o arroz apodrece. Quando a pessoa fala palavras positivas pro arroz e coloca no potinho, ele fica ali, né? E aí você consegue observar a diferença entre o arroz que apodrece. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a nossa palavra tem poder, até para as coisas, porque tem já esse exercício que a gente consegue ver, tem vídeo no YouTube que mostra isso, e a gente também pode fazer em casa para a gente perceber que é verdade, a nossa palavra ela constrói e ela destrói. Então, eu pego a minha água de manhã e falo várias palavras positivas para minha água e tomo a minha água. Todos os dias eu tenho feito isso, tem pouco tempo, deve estar mais ou menos fazendo um mês que eu estou fazendo isso. E eu vou fazer pro resto da minha vida, porque eu li alguma coisa falando sobre isso e eu já começo a perceber o meu humor, a diferença que eu tô, sabe, mais positiva. Nossa, é muito incrível a gente começar a levar para dentro de nós o que a gente já vai aprendendo. Então a gente não pode ficar só estudando, estudando, lendo e lendo. A gente tem que começar a colocar em prática. Então, a dica que eu dou desse livro aqui para colocar em prática é escolher um dos pontos que ele traz para atrair, para criar a prosperidade e começar a praticar. Colocar o teu foco naquilo ali. Percebeu que teve mudança, passa para o próximo. E assim sucessivamente. E eu tenho certeza que a nossa vida, daqui a um ano, daqui a 2 anos, será incrivelmente diferente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui buscando esse conhecimento, não é por acaso. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa e nós escolhemos estar aqui. Se a gente escolheu estar aqui ouvindo esse tipo de palavra, esse tipo de comunicação, é porque dentro de nós algo já está manifestando a nossa realidade de uma maneira diferente. Se mais alguém quiser compartilhar, a gente já está encerrando. Igual eu falei, Joel, eu só tenho a agradecer, né? Nossa, uma aprendizagem tanto para mim. E o livro que eu ganhei, já li só 3 páginas. Mas, nossa, é incrível, como sempre, viu? Amei. Era tudo que eu estava precisando. Uma benção. Tu vê como a gente gosta de leitura,
Na segunda-feira eu estou lendo um livro que é O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, que é do meu trabalho. Na terça eu estou lendo aqui os livros sobre prosperidade, sobre coisas pessoais. Na quarta-feira a gente está lendo, fazendo o nosso estudo bíblico em casa, que é leitura também. E na quinta-feira nós estamos lendo um outro livro que foi o Bruno que escolheu. Qual é o livro, Bruno, que tu trouxe? Que a gente está lendo? Que tu não, né? Que nós estamos. Esqueci o nome, É, mas é de Abraham Hicks, mas fala sobre energia, fala sobre esse assunto que a gente está lendo nesse livro também. é um livro mais complexo, assim, mais denso, né? Mas a gente sabe o nome do autor. Mas é uma indicação que a gente teve na internet, e aí toda quinta nós estamos lendo também. Por enquanto, só tenho sexta-feira livre. O Porque a gente fala, nome do livro é Peça e Será Atendido. ó, peça e será atendido. A gente tá lendo toda quinta-feira. Então, de segunda a quinta, eu tô lendo livros diferentes. Porque uma maneira boa da gente aprender é fazer isso. Porque quando a gente está na escola, por que é feito várias matérias ao mesmo tempo? Todos os dias, às vezes, tu tem 4 ou 5 matérias. Português, matemática, ciência, nanana, porque já foi feito estudos e a nossa mente, ela capta melhor as informações se nós variarmos os tipos de conhecimento do que se a gente ficar, por exemplo, uma noite toda, né, ou a semana toda, todos os dias da semana, fazendo a mesma coisa. Então, se a gente varia, coloca um livro na terça, um livro na segunda, vários tipos de conhecimento, a nossa mente expande. A gente fica assim, nossa, é muito bom. E a gente tem feito isso. Eu estou querendo mudar o Clube do Livro para quinta-feira, porque tem algumas pessoas que me mandaram mensagem que na terça-feira é difícil. Eu tô assim, talvez mudar, porque aí eu só trocaria, porque na quinta o meu compromisso é com a gente aqui em casa mesmo, né? Com a nossa leitura. Então eu posso trocar. Eu tô pensando em. É isso aí. Cada dia uma aprendizagem diferente, né? Nossa, é muito bom mesmo. É muito bom. Eu que quase não li, agora estou ficando viciada. Tá vendo? É coisa boa demais. Isso é incrível, tá? Então, Muito obrigada, bom. gente, por hoje. E na próxima semana vai ser na quinta, e eu vou colocar no grupo lá para votação, para a gente escolher qual vai ser a nossa próxima leitura. Um abraço, obrigado pela companhia e boa noite.